Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no grupo da palavra para nos trazer nesta noite a palavra de Deus, culto doutrinário, terça-feira. Por enquanto não estamos podendo ir à casa do Senhor ao templo, mas Deus tem nos dado essa oportunidade. Às quintas-feiras, terça, domingo. Então nós vamos, hoje como terça-feira, estudar a palavra de Deus. Mas antes, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor vai nos concedendo para aprendermos a Tua palavra. Venha abrir a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, Senhor da glória, venha esclarecer, e assim possamos entender a Tua palavra e ser ouvinte praticante. Te pedimos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Mateus, não tem errado, porque é o primeiro livro do Novo Testamento, então é bem fácil de nós acharmos. Pode abrir, Mateus 5, vamos ler o versículo 13 ao 16, né? Ou seja, 4 versículos. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Graças a Deus. Estamos vendo aí a palavra de Deus, a nossa responsabilidade é que temos diante de Deus e também diante da sociedade, deste mundo em que vivemos. Então, meus irmãos, é importante nós lermos a palavra de Deus, sabermos a nossa responsabilidade como sal, como luz. Porque nesse momento em crise que nós estamos vivendo, os moradores, nossos vizinhos, as pessoas que nos conhecem, ficam nos reparando, nos olhando qual é a nossa atitude, ficam nos olhando qual é o nosso procedimento diante do que estamos passando. Porque há pessoas aí que não têm Deus, ou que têm Deus só de lábios, não tem no coração, ficam em angústia. Aí ficam nos espiando, ficam nos olhando para ver a nossa reação, se vamos dar semana, se vamos correr, se vamos dizer que estamos apavorados, angustiados, que nós temos que dar testemunho. Embora a gente se abale, mas tem que ter equilíbrio. Então é nessa hora que a palavra de Deus, que o Senhor me orientou, e nos mostrar, nos conscientizar realmente o valor como somos no sentido de sal e de luz. É nessa hora que nós devemos dar um bom testemunho perante o mundo que está numa situação difícil, de crise. Porque às vezes tem servo de Deus, como eu já estive sabendo, que está com medo, está apavorado, está angustiado. Não pode ficar assim. Nós temos que ter fé em Deus, temos que ter realmente, fazer as recomendações da saúde, mas não ficar apavorado, porque nós somos servos de Deus e o povo nos observa como é que estamos no nosso procedimento. É por isso que nós vemos essa palavra aqui como sal da terra e luz do mundo. Porque o meio ambiente, irmãos, o meio ambiente social, espiritual, tem grande influência sobre o servo de Deus, principalmente social. O pessoal nos observa. Porque é fácil imitar o modo de falar, é fácil imitar o modo de pensar e até de sentir-se quase obrigado a aceitar a sugestão dos outros. É ou não é? É claro que tem pessoas aí que às vezes traz até costumes do mundo para dentro da casa do Senhor. O modo de cantar, o modo de falar, o modo de agir. Então o que é isso? É o meio em que vivemos. Então temos que ter vigilância nessa parte para não nos deixarmos levar nessa situação. Porque é muito fácil imitar o modo de falar das pessoas, pensar, e até a gente se sente obrigado a aceitar algumas sugestões. Quantas vezes no serviço, no trabalho, você em grupo, se você disser que não, você fica descanteado. Bota você para um canto, olha você assim, por baixo,
devido ao meio que você e nós vivemos, no seu trabalho, no seu colégio. Então, às vezes, a pessoa é obrigada a aceitar algumas sugestões dos outros, embora contrário. Mas nós, como servos de Deus, temos que ter o limite. Nós aceitamos até um certo limite. Quando vem ferir a nossa comunhão com Deus, aí a gente basta, seja o que for. Então, meus irmãos, os costumes de qualquer grupo tendem-se a se generalizar. E só os fortes conseguirão resistir tais influências. Mas forte como? Como forte? O que é que Paulo diz? A palavra de Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Então Jesus é que nos fortalece. Aí tornamos fortes. Não de nós mesmos que somos, mas Deus nos fortalece para nós conseguirmos resistir às influências do nosso convívio que nós estamos vivendo. E é uma coisa que a gente não pode fugir, que a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer nossas atividades. E nós estamos nesse contexto desse povo, dessas influências. Então tem que resistir só pelo poder de Deus. Tudo posso naquele que nos fortalece. Então nós temos vários exemplos na Bíblia e podemos tomar como exemplo o povo de Israel. O povo de Israel, que todo mundo sabe, quando saiu do Egito para Canaã, por Moisés, enfrentou esta luta de influência com as nações, com os costumes. O povo de Israel enfrentou essa luta e Moisés, que estava conduzindo o povo, avisou: olha, quando vocês entrarem em Canaã, cuidado, porque os costumes dos povos são outros. Então Moisés o avisou que ao entrar em Canaã, encontraria povos que adoravam ídolos, que praticavam tremendas abominações horríveis e que deveriam ser evitados. Porque a cultura dos povos era diferente. Porque não era só idolatria, adorar a imagem, não era só isso. Porque junto com a idolatria tinha a depravação sexual, todo tipo de pecado, sacrifícios de filhos humanos. Então eles, cuidado, quando vocês entrarem lá, cuidado, porque os costumes são outros. E Moisés avisou, ao entrar em Canaã, que ia encontrar os povos nessa situação. Praticavam tremendas abominações. O que deveriam ser evitadas. Mas, infelizmente, como nós vemos na palavra de Deus, Israel não vigiou. Aí o que houve? Adotou aqueles costumes diabólicos, malignos, aos poucos, porque tudo é aos poucos. Vai indo, daqui a pouco a gente se acostuma. E cuidado com as influências. Aí eles se acostumaram com aqueles costumes diabólicos. Aí o que é que aconteceu? Resultou no cativeiro, passados os anos, eles foram cativos, as nações Assíria e Babilônia, levaram eles cativos, por permissão de Deus. Como que? Como repreensão de Deus. A quê? A sua desobediência. Então, meus irmãos, tudo isso aí é para nós aprendermos e servirmos de exemplo. Agora, nós, como servos de Deus, estamos envolvidos numa batalha e necessitamos nos defender das influências maléficas, nos defender do mundo em que vivemos, no mundo em que vivemos. O Senhor Jesus mesmo disse, em João, no capítulo 17, versículo 46, diz que, 14 a 16, diz que estamos no mundo, nós não somos do mundo. Quer ver? Vamos ver? Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 ao 16. Acharam? Vamos ler para ganhar tempo? Vamos ler. Dê-lhes a tua palavra. Esse João 17 é a oração de Jesus, quando o Senhor Jesus orou ao Pai, pedindo proteção conosco. Aí nessa oração, no capítulo 17, ele fala, no versículo 14 ao 16, diz assim, Jesus falando, orando ao Pai, Pai, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Tá vendo? Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Viu? Não peça que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, meus irmãos, nós estamos neste mundo,
mas não somos do mundo. No entanto, temos que ficar nele. O que é que nós lemos aqui no versículo 15? Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu livre do mal. A gente tem que ficar nesse mundo. Por quê? Porque como nós lemos no princípio, são duas coisas importantes, sal e luz. Então temos que conviver para que possamos fazer a diferença, pregar a palavra de Deus. Estamos no mundo. Pela iluminação do Espírito Santo, graças a Deus que nós temos Ele nos domina, nos dirige, nos orienta, podemos perceber as influências nocivas e afastá-lo de nós, porque o Espírito Santo nos orienta. Olha, isso não. Cuidado, cuidado. O que é que nós vamos fazer? A gente se afasta. O Espírito Santo nos orienta, porque nós temos o Espírito Santo. Agora, se nós temarmos, aí ficamos com a mente cauterizada. O Espírito Santo fala, a gente nem entende mais nada. Então é por isso que tem que estar no equilíbrio. Então, meus amados, nós vemos a iluminação do Espírito Santo perceber as influências nocivas e afastar de nós. Então tem várias influências. Tem, como eu falei, no trabalho, no estudo, até o nosso vizinho. Quanto ao nosso vizinho, mesmo que ele não seja um verdadeiro amigo, mesmo assim, exerce influência sobre quem mora perto. Seu vizinho, cuidado com as influências, com os costumes, com isso, com aquilo, para não se adaptar. É importante a escolha do lugar onde se pretende morar. Importante. É claro que a gente tem que conviver com todos, mas se tiver oportunidade, a gente não vai se dirigir para o mal. Não, eu sou crente, tenho que morar aqui. Não vamos tentar a Deus. Então temos que ter algumas escolhas. Vocês conhecem, todos nós conhecemos a história de Ló. Conhecemos. A história de Ló, nós lembramos que ele escolheu morar onde? Nas planícies férteis, perto de Sodoma. Vamos conferir? Gênesis capítulo 13. Então é bem fácil, né? Gênesis, então, é o primeiro livro da Bíblia. Lembra de Mateus, o primeiro do Novo Testamento. E agora vamos ler o primeiro livro do Velho Testamento. Então, acharam aí? Gênesis capítulo 13. Vamos ler o versículo 10 e 11. Versículo 10 e 11. Diz assim: E levantou Ló seus olhos, Ló. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Tá vendo? Antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor. Que maravilha, hein? Como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Agora preste atenção, versículo 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Jó escolheu as partes férteis, perto de Sodoma, enquanto seu tio Abraão ficou residindo em lugares desfavoráveis, mas confiante no Senhor. Irmãos, onde a gente estiver na presença de Deus, é maravilha, porque Deus está conosco. A felicidade nossa é ter Deus conosco. E não onde a gente estivermos. É a presença de Deus, confiante no Senhor. Agora, a esposa de Ló, a sua esposa, a esposa de Ló, ela se deixou influenciar aos costumes locais. E as suas duas filhas ficaram noivas com jovens ímpios de Sodoma. Olha que situação. Ficaram os ímpios de Sodoma. Pessoais ficaram noivos com ímpios de Sodoma. Os dois jovens ímpios dali. Que coisa horrível, né? Diz a Bíblia fala que eram os habitantes de Sodoma grandes pecadores contra Deus. Vamos conferir. Aí mesmo, em Gênesis 13, onde nós acabamos de ler. Só que é o versículo 13. Gênesis 13, 13. Diz assim: Ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, meus irmãos, qual mal pode ser a influência do meio ambiente? E quanto devemos estarmos prevenidos contra ele? Não é? Então nós temos que ter cuidado. Quão mal pode ser a influência do meio ambiente e quando devemos estarmos prevenidos
prevenidos contra ele. Então nós vemos aí que a má influência dos casamentos mistos. Também comparando aí, como nós acabamos de ler sobre Ló, a influência onde ele morava, eles se deixaram levar. Ele não, mas a esposa, qual foi o resultado da esposa? Que ainda quando saiu de Gomorra, de Sodoma, e qual foi a ordem do anjo? Não olhar para trás. E ela obedeceu? Não. Que ela estava ainda com o coração em Sodoma. E a Bíblia diz que ela olhou para a terra e virou uma estátua de sal. É igual o povo do Egito. Saiu do Egito, mas o Egito não saiu do meio deles. Não tem crente assim? Que aceita Jesus, tal, mas ainda está com o mundo no coração. As práticas do mundo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Nós temos que ter cuidado. Né? Nós estamos agora nesses dias difíceis e a idolatria é muito grande. Porque a idolatria hoje não é só um boneco, não. A idolatria hoje é uma televisão, é um WhatsApp, é um Facebook, que realmente é útil para nós. Se não fosse a rede social, se não fosse a tecnologia, você não está me ouvindo aqui agora. Mas graças a Deus por isso, que nós estamos aproveitando para o bem. Mas tem pessoas que não, praticam para o mal. Então nós vimos aí que a influência é importante. Então, principalmente nos casamentos. Tem casamento muito aí perigoso, incrédulos. Os israelitas, novamente, vamos voltar para os israelitas, povo de Israel. Eles desrespeitaram as ordens de Deus. Contraíram matrimônios com os habitantes dos países pagãos. E que Deus já tinha dito através de Moisés, cuidado. Aí o que aconteceu? Isso motivou a contaminação de Israel com costumes impuros. E não é isso que acontece hoje na nossa igreja? Muitos por aí traz costumes impuros, música profanas, e aí as pessoas abraçam e tudo. Cuidado, irmãos. Nem tudo que brilha é ouro. Nós estamos no dia final. O diabo está irado, rugindo em derredor como um leão. Nós sabemos disso. Então temos que ficar vigilantes. Não é isso? Então nós vemos aí os costumes impuros que Israel cometeu casando com mulheres pagãs. E vice-versa, né? Homens e mulheres. Agora, o apóstolo São Paulo preveniu aos coríntios contra esses casamentos mistos. Nós estamos falando nesta noite de influências, não é isso? Sal e luz. Então nós temos que ter realmente a vigilância para nós cairmos em tentação. Nós vimos aí contra os casamentos mistos. E a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 11 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ver a advertência que Deus nos dá com esse respeito. Então, olha só, o apóstolo São Paulo falando para nós. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Agora presta atenção. Versículo 14 em diante. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? É isso? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o Belial? Ou que parte tem um fiel com o infiel? Vamos lá. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei seu Deus, tá vendo? E eles serão o meu povo. Glória a Deus. Então vemos aí que nós temos que ter distinção. Nós somos servos de Deus. Não podemos fazer essas misturas, esses matrimônios. Então, se você, voltando até aqui para os jovens que estiver pensando em um casamento, tem que ser um servo de Deus. Ou você mesmo que é viúva ou viúva, está querendo casar, cuidado. Vê se realmente está no propósito de Deus, se é temente a Deus, se buscar o Senhor. Então, cuidado. Isso é importante.
Né? Então, o meio em que vivemos, cuidado, o divórcio. Jesus apenas permitiu em caso de infidelidade conjugal. Mateus 19:9. Mesmo assim, estabeleceu a condição das partes divorciadas permanecerem solteiras. Lucas 16:18. Agora, o propósito divino para a nossa vida é a glorificação a Deus. Presta atenção, vou repetir. O propósito de Deus para eu e você, a nossa vida, é a glorificação a Deus. Ou seja, nós temos que glorificar a Deus nos nossos atos, nas nossas palavras, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Tudo para a glória de Deus. Alguém vai dizer, poxa, não é. Então está glorificando a Deus. Aí, essa preocupação, esse propósito nosso, né, de glorificar a Deus, servindo de quê? De instrumento para influenciar. Aí sim, nós temos que influenciar o próximo e ganhá-los para Cristo. Ganhá-los para Cristo. Ganhá-los para Cristo. O que é que o Senhor falou, como nós acabamos de ler agora? Vós sois o sal da terra, no início da leitura, não foi? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E também, todo mundo sabe aquela palavra que ele diz, vós sois as minhas testemunhas. Irmãos, estas afirmações de Jesus, que nós estamos vendo aqui, que nós estamos lendo, demonstram a nossa missão na terra, a minha e a sua. Nós temos uma missão na terra. Ou você pensa que numa terra que nós estamos vivendo cheia de enfermidades, cheia de vírus, cheia de tudo, e Deus permite que eu e você esteja aqui, passando por isso tudo. Porque Deus tem um propósito com você e comigo, com todos nós. O que é que devemos fazer? Devemos aproveitar as oportunidades para difundir o quê? A influência. Nós temos que influenciar o mundo. O mundo tem que ver a nossa influência, não nós aceitarmos a influência do mundo, que é pecaminosa. Então devemos aproveitar as oportunidades para difundir a influência cristã no mundo em que vivemos. A influência cristã, nós somos servos de Deus, significa o quê? A expressão de quê? Da nossa honestidade, integridade, piedade cristãs, vividas de modo a glorificar a Cristo diante dos infiéis, como a Bíblia diz. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Para glorificar Cristo diante dos infiéis. Para que eles mesmos, por nossos exemplos, possam igualmente glorificar a Deus. Amém? Agora, terminando. A influência cristã na responsabilidade cívica. Estamos estudando nesses dias difíceis, cuidado com as influências. É isso? Então nós temos que manter a nossa calma, a nossa fé no Senhor. A influência cristã, nós somos cristãos, na responsabilidade cívica. Como assim? Ora, nós que vivemos numa democracia, né, devemos exercer o direito de voto para elegermos para cargos públicos homens de bem e tementes a Deus. Deus chama certos servos seus para ocuparem alguns cargos públicos. Todo mundo sabe que José foi o primeiro-ministro do Egito, Daniel foi governador, Isaías foi conselheiro de reis, Neemias foi um alto funcionário da corte, e por aí vai. Cada cristão, cada servo de Deus, deve ser uma eficaz testemunha de Jesus. Vendo? Esta é a nossa maior responsabilidade nesta vida. Que Deus nos abençoe, que todos nós vivamos de acordo com a palavra de Deus, de Cristo. E não esqueça, o que está escrito em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, está aí a palavra que Deus tem nos dado nesta noite, como nós estamos vendo, o nosso viver, o nosso proceder diante desse mundo que vivemos. Vamos fazer agora uma oração, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Glorioso Deus, te agradecemos por essa vitória que nos concedeu nesta noite, no culto de doutrina, aprendendo a Tua Palavra, que possamos guardar, Senhor Deus, a Tua Palavra no nosso coração, ó Deus, e sermos ouvintes praticantes. Assim te pedimos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. E assim que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Digo amém? Amém. Que Deus nos abençoe.
Meus irmãos, finalizamos mais um estudo da palavra. Como os irmãos têm observado, tenho sempre postado uma palavra no YouTube. Aqui embaixo tem a opção de inscrever no canal. Clique nesse botão e logo ao lado irá aparecer um sino. Clica nele também. Assim, toda vez que eu tiver postado um vídeo, você será notificado imediatamente. Amém? Comente no vídeo, compartilhe os vídeos para que a palavra de Deus venha alcançar maior número de vidas.